Olá de novo, pessoinhas do sétimo ano. Vamos agora corrigir as lições de geografia, tá bom? Tentei fazer o outro vídeo curto e foi lá para 12 minutos de novo, eu falo demais. Então vamos agilizar nessa atividade aqui para que o vídeo seja postado direitinho, tá bom? Na página 25 aí a gente tem um mapa mundi e temos algumas questões aí. Como eu falei no último vídeo, esse assunto já foi trabalhado em sala de aula nos anos anteriores, então eles não têm novidades. Vamos corrigir essa questão somente para reforçar algumas informações e relembrar aquelas que vocês, porventura, tenham se esquecido, ok? E aí ele pede para a gente localizar o Brasil no mapa, retomando os conceitos de latitude e de longitude. Latitude, todo mundo já sabe, é a distância em graus de qualquer ponto da Terra até a linha do Equador. Longitude é a distância em graus de qualquer ponto da Terra até o meridiano de Greenwich. Então, o meridiano de Greenwich ele é vertical e a linha do Equador ela é horizontal. Então, a Terra é dividida em linhas imaginárias em 360 meridianos e 360 paralelos. Com o GPS, a gente consegue localizar qualquer pessoa no mundo a partir dessas duas medidas. E aí ele pergunta onde está localizado o Brasil. Então, o Brasil está localizado, como todo mundo sabe, no hemisfério sul, ou seja, a Terra, pela linha do Equador, ela é dividida em dois hemisférios. O norte, a parte de cima, e o sul, a parte de baixo. O Brasil, todo mundo sabe, está localizado no hemisfério sul. Questão 2. Qual a localização do Brasil quanto às zonas térmicas? Então, vocês sabem que o Brasil ele é um país tropical. Por quê? Porque parte do nosso território é cortado pelos trópicos. E os trópicos, por conta da inclinação do eixo da Terra, são as regiões do planeta que mais recebem radiação, que mais recebem luz solar. Então, o Brasil tem o quê? Parte de uma zona tropical, que é o norte e o nordeste, e mais para baixo, aqui onde a gente está, São Paulo, descendo para o Paraná, Santa Catarina, já é uma zona temperada, onde os climas são mais amenos. Mas a maior parte do território brasileiro, regiões norte e nordeste, fica numa região tropical. Não se esqueçam que a linha do Equador passa bem próximozinho do nosso território, levantando as nossas temperaturas ao longo de todo o ano. Virando aí para a página 26, a gente tem lá a questão 2. Como é que você chegou a essa conclusão? Ou seja, como é que a gente sabe que o Brasil tem essas temperaturas? Por conta da posição do eixo da Terra inclinado, então no meio recebe maior número de radiação, por isso que a gente sabe que o Brasil está dentro dessas zonas tropical e temperada. E a questão 5, em qual continente o Brasil está localizado? Todo mundo já sabe, continente americano. Qual é o oceano que nos banha? O Oceano Atlântico. Novidade nenhuma. Página 27, questão 1. Ao observar o mapa da América do Sul, a gente percebe alguma diferença entre o Brasil e os outros países? Óbvio, a dimensão do nosso território. O Brasil é o 5º maior país em extensão do planeta, em relação aos países que fazem fronteira com a gente, que muitos são menores até do que estados brasileiros. Por ser um país muito extenso, o Brasil faz fronteira com basicamente todos os países da América do Sul. Essa grande extensão territorial traz muitos aspectos positivos. Qual é a vantagem de ter-se um território tão grande como o nosso? A riqueza de clima, a riqueza de fauna, a riqueza de flora, a riqueza de recursos hídricos, a riqueza de recursos minerais, a riqueza de subsolo, ou seja, só vantagens para o nosso país. No clima do Nordeste é propício para algumas culturas, o clima do Sul é propício para outra. A extensão do nosso litoral é propícia para uma infinidade de atividades comerciais e agrícolas. Então, quem colocou isso, alguma dessas coisas que eu falei, a resposta está ok, ela está correta. Pulando as páginas 28, páginas 29, aquele mapa histórico que eu falei que eu gostei muito, que Catarina fez uma pergunta sobre como localizar o norte do mapa. Então é só desenhar o quê? Os pontos cardeais. Norte, sul.
sul, eu acho que eu vou fazer invertido, leste e oeste, tá bom? Então, com os 4 pontos cardeais desenhados, você consegue identificar tranquilamente onde está o norte do mapa, onde está o sul, onde está o leste e onde está o oeste, tá bom, Catarina? Acho que você entendeu, porque você falou depois que estava tudo ok. As questões da página 30 são todas tranquilas, então só pede para a gente observar o mapa, extrair alguns elementos. A gente faz essa atividade em classe muitas vezes, então basta observar os mapas. Eu acho que a dificuldade mesmo seria com essa dúvida de Catarina, que eu acredito que deveria ser também dos demais, mas eu já acabei explicando. Vamos pular então para as questões da página 31. Tem o mapa do Brasil aí com uma escala de cores. Cada cor dessa representa uma altitude, ou seja, uma elevação nesse relevo. A gente já discutiu isso também. Vocês estão acostumados a analisar esses mapas. Essas legendas, elas são importantíssimas em qualquer mapa. Como a gente sempre fala, traz uma série de informações. E aí ele pergunta na questão 1, predominam quais tipos de altitude no Brasil? Basta olhar as cores. Qual é a cor que está mais abundante aí, galera? Amarelo. De acordo com o mapa, o amarelo, então, são altitudes de até 200 metros. Então, predominam no Brasil altitudes o quê? Medianas, não muito elevadas. 2. No Sudeste, aqui é a região onde a gente está, do estado de São Paulo. São maiores as altitudes elevadas ou as altitudes mais baixas? Então, pelas cores do mapa, dá para perceber que a gente tem mais aí vermelho e laranja. Então, aqui na região sudeste, a gente tem altitudes mais elevadas, tá bom? A questão 3. Essa diferença de altitude resulta em paisagens diferentes? Claro. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então, com temperaturas mais baixas, a vegetação, claro que vai ser muito diferente de uma região com temperaturas mais elevadas, isso é óbvio, eu sei que vocês entenderam. E questão 4. Quais fatores climáticos interferem nas regiões norte e sudeste do Brasil? Na região sudeste, a questão da localização, a questão da zona temperada, que a gente acabou de falar na outra questão. A região norte já está mais próxima dos trópicos, então ela recebe uma incidência de luz solar muito maior. Então, só isso aí já seria uma boa explicação para a gente entender o que? Essas diferenças na paisagem. E aí, pulando para a última página da questão 34, onde ele já vai abordar aspectos urbanos das grandes metrópoles. Ele vai perguntar aí na questão 1, quais elementos do espaço citados pelo narrador em O Rio de ontem e O Rio de Janeiro de hoje. Então, ele vai citar padarias, restaurantes, ele vai citar bancos, agências financeiras, que são evidências do crescimento urbano desta cidade, tranquilo também. Quais foram as transformações que o Rio de Janeiro sofreu na paisagem? Verticalização, prédios elevados, urbanização, luz elétrica, carros, poluição, qualquer coisa dessas que tenham sido enumeradas estão corretas. E a última questão, como é que a gente pode atribuir essas questões? O crescimento da cidade, o crescimento do número de gente, o crescimento do negócio, das atividades financeiras. Então isso leva a uma incrementação de uma série de atividades produtivas e a cidade acaba crescendo e se transformando. E aí a gente termina então na página 34, fica a última parte desse módulo aí para a nossa próxima aula. E eu quero que vocês façam aí, ó gente, as tarefas da página 43, ok? Tá aí tarefa 2, a carta de Pero Vaz de Caminha, o primeiro documento oficial sobre a chegada dos portugueses aqui na América. E a tarefa 3 e 4 das páginas 45 e 46. No próximo vídeo eu corrijo e a gente começa a introdução do próximo assunto. Tentei de novo fazer um vídeo curto e não consegui, já estamos aqui em 10 minutos. Tchauzinho, beijo, até mais.